Pai, obrigado pela tua bondade, por nos permitir ver este dia, por nos reunir como igreja para ouvir a tua palavra. Aqueles que estão presentes e aqueles que assistem, que fazem parte deste grande culto. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Ajuda-nos a terminar o nosso trabalho. Te damos graças e te louvamos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Podem se assentar na presença do Senhor. Agora, o nosso tema principal é 1000 microigrejas, um conceito muito interessante. Hoje eu quero ensinar vocês sobre como um homem pode se tornar 1000 microigrejas. Vocês estão prontos para isso? Agora diga ao seu vizinho, você pode se tornar 1000 igrejas. Sim. Amém. Porque esse é o incrível e maravilhoso poder de Deus, um poder que é capaz de fazer com que uma pessoa, mesmo que seja apenas uma, se torne uma grande, imensa e poderosa multidão de pessoas. Amém. Então, é isso que eu quero que você acredite profundamente, que você tenha a convicção de que, com essa crença, você vai acabar se tornando uma multidão de pessoas que pensam como você e que te seguem. Amém. Isaías 60, 22. Uma pequena se tornará 1000 ou 1000 microigrejas. Sim. Um pequeno se tornará 1000. Quer dizer, na verdade, estou tirando palavras da Bíblia. Um pequeno se tornará 1000. Observe o versículo na tela. Um pequeno se tornará 1000 e um pequeno uma nação forte. Eu, o Senhor, apressarei isso no seu tempo. Bata palmas para o versículo da Bíblia. Bata palmas para a Bíblia. Lindo. Agora, quero dar alguns exemplos de pessoas que fizeram isso na prática. Ok. E quem faz isso é Deus. É Deus quem faz isso. Você vê, o pequeno se tornará 1000. É Deus quem faz isso. E vou começar com Jacob. Eu só quero. Há várias pessoas, mas quero começar com Jacob. Gênesis 32, 1. Agora, você está pronto para Gênesis 32? E preciso que você esteja pronto para as leituras da Bíblia. Ok. Agora, Gênesis 32, a partir do versículo 1. E Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus o encontraram. E quando Jacó os viu, disse: Este é o exército de Deus. E ele chamou aquele lugar de Manaim. E Jacó enviou mensageiros adiante dele ao seu irmão e lhes ordenou, dizendo: Assim falareis ao meu senhor. Teu servo diz: Morei com Labão e fiquei lá até agora. Você sabe, ele tinha um problema com o irmão dele. Então ele estava tentando negociar e resolver as coisas. Muita gente quer judeus em suas empresas porque eles têm habilidades de negociação. Então ele estava negociando e dizendo: Eu tenho bois e jumentos, servos homens. E eu enviei para avisar ao meu senhor, para que eu encontre graça aos teus olhos. Ele estava falando com o irmão dele. Ele estava chamando o irmão dele de meu senhor. É uma forma de falar. Os mensageiros voltaram Jacó dizendo: Viemos ao teu irmão e ele está vindo ao teu encontro. 400 homens com ele. Jacó ficou assustado e angustiado. Ele dividiu o povo, os rebanhos,
o gado e os camelôs em 2 grupos. Ok, agora. E ele disse, se Esaú vier a um dos grupos e o atacar, então o outro grupo que restar poderá escapar. E disse Jacó, ó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disse, volta para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem. Não sou digno da menor de todas as misericórdias e de toda a verdade que tu tens mostrado ao teu servo. 4. Com minha equipe eu ignorei isso. Jordan sublinhou essa parte. Com minha equipe. Eu vim aqui apenas com um pedaço de pau, uma bengala. Eu atravessei este Jordão. E agora me tornei 2 grupos, 2 companhias. Você vê agora. Então ele orou, livra-me, peço-te, da mão do meu irmão e da mão de Esaú, pois eu o temo, para que não venha e me fira. Tudo bem. E a mãe com os filhos. E tu disseste, certamente te farei bem e farei a tua descendência como a areia do mar, que não se pode contar de tão numerosa. Amém. Eu te farei bem e farei a tua descendência como a areia do mar, que não se pode contar de tão numerosa. Amém. Quando li isso há alguns anos, fiquei profundamente tocado por Jacó. Alguém pode me arrumar um bastão? Você tem algum cajado, um bastão? Ele estava olhando para trás, para cerca de 14 a talvez 20 anos da história da sua vida. Certo, você se lembra da história de Jacó e como ele estava hospedado com seu tio Labão e viu as filhas de seu tio, Raquel e Lia. Você se lembra dessa história? Quando vamos a Israel, há um túmulo exatamente quando estamos indo em direção a Belém. Eles chamam isso de túmulo de Raquel, e ela é vista como a mãe de Israel. Então a Bíblia diz que Jacó gostou muito de Raquel, achou-a extremamente bonita e sentiu-se ainda mais profundamente atraído por ela, uma mulher de grande beleza e encanto. Ok. Mas Leia era mais velha e tinha olhos ternos. Você entendeu? Sim. Agora, quando o pai percebeu que sua filha não iria conseguir seu amado. Você entendeu? Obrigada, minha querida. Agora, essa era a bagagem de mão de Jacob, uma mala, tudo que ele tinha. Quando ele estava atravessando, ele estava sozinho. Ele não tinha servo, não tinha ovelhas, não tinha cabras, não tinha filhos, não tinha esposas, não tinha servos. Das suas esposas, ele não tinha nada, só tinha seu cajado. E se você conhece o Rio Jordão, é um rio bem diferente, é marrom, parece um pouco com os nossos rios de garimpo. Sim, é muito barrento. As pessoas querem ser batizadas lá, e da última vez me pediram para batizá-las. E eu disse, olha, eu te batizo em outro lugar. Mas veja, esse é o tipo de pessoa que Deus usa. Aí você meio que entende porque Deus gostava de Jacó, não de Esaú. Poucas pessoas se lembrariam. Aqueles que esquecem. Você sabia que a última vez que vim aqui, isso era tudo para mim? Tudo o que eu tinha era isso. Agora, 14 anos depois, estou voltando, sabe, e me tornei 2 empresas.
Veja, ele é um tipo de pessoa e é esse tipo de pessoa que Deus gosta. A Bíblia diz que Deus não é injusto para esquecer. Então aqueles que esquecem são injustos. Mas Jacó, ele conseguia se lembrar. Disse, eu não tinha nada quando estava aqui, mesmo que houvesse um problema. Jacó estava enfrentando um problema. O irmão dele estava ameaçando ele. Ele poderia ter dito, quero dizer, o que é isso? Quer dizer, hoje, esse problema, meu irmão está vindo para me matar, estou prestes a morrer, e por aí vai. Não. O que passava pela cabeça dele na hora era, eu era só um garoto andando aqui com meu cajado. E agora, nessa época, ele já tinha Lia como esposa e muitos filhos, e Raquel como esposa. E aí Lia tinha uma serva, Zilpa, e também Bila. Então, ele tinha 4 mulheres. 4 mulheres mesmo. É isso. E aí ele tinha filhos, sabe? Uns 12 filhos ou mais. E também muitos servos e pessoas para cuidar do gado. Você tinha que ver o presente que ele ia dar para o irmão dele. 200 disso com 10 fêmeas, 10 machos e 200 fêmeas, 20. Como é que chama isso? 200. Ele estava calculando, fazendo uma proporção, e isso era o que ele ia dar para o irmão. Então ele estava maravilhado com o fato de ter se tornado 1000 microigrejas. Sim. E ele podia ver que foi Deus quem fez isso. Deus o transformou em uma grande companhia. Então é isso que vai acontecer com você quando você crer que Deus pode te tornar 1000 microigrejas. Sabe, eu me lembro que muitos anos atrás eu ia para Londres e não tinha ninguém nem para me receber no aeroporto. Por quê? Sabe, a gente não tinha um pastor lá que trabalhava na igreja em tempo integral. Então, quando eu ia, até tínhamos um pastor, mas ele também trabalhava em outro lugar porque, sabe, na nossa igreja temos pessoas leigas. Você pode ser o pastor, mas trabalha em outro lugar. Então, esse nosso pastor, que agora é bispo, trabalhava em uma fábrica. Sim. E ele fazia tantas coisas. Então, quando eu cheguei, não tinha ninguém no aeroporto. E eu tive que encontrar um trem e tal para conseguir chegar aos vários lugares por onde passei. Quantos aqui já estiveram em algum lugar assim? Ninguém estava lá para te receber. Quero dizer, estou só fazendo uma pergunta pessoal. Eles te mandam as instruções. Não é incrível? Sim. Então, só quem se lembra consegue reconhecer a diferença de que hoje, se eu vier para Londres e permitir, muita gente vai aparecer para me receber lá. Já estive na África do Sul, em muitos países diferentes e em muitos lugares onde grandes multidões se reúnem no aeroporto, com bandas musicais para me receber. É uma bênção, porque eu já estive naquele lugar onde não tinha ninguém. Você entende o que eu estou dizendo? Então, estou te dizendo que você precisa se lembrar do que Deus fez. E Jacó era assim. Eu disse, quando eu estava de carro, era só isso que eu tinha. Estou voltando, fiquei cheio. E vejam, alguns de vocês sentados aqui hoje são uma pessoa, mas vão se tornar 1000 microigrejas. Qual o nome dele? Indo para Maurício. Qual é o nome dele? Maxwell. Venha aqui. Fique aqui. Coloque seus óculos de sol.
Este jovem, não sei se você consegue vê-lo. Vire-se para que eles possam ver seu rosto. Sim, a esposa deles. Bem, ela está ocupada em algum lugar, certo? Ela está trabalhando em algum lugar. Mas não se preocupe. Apenas só esse rapaz prefere segurar seu bastão. Você não tem nada. Segure-o. Ele não tem nada. Você vê isso? Ele vai para Maurício. Y está vazio. Você vê. Mas um dia esse menino não tinha nada. Você vê. E quem é nada e não é nada e tem apenas este em si. Você ficará surpreso ao saber que ele está voltando para casa. E ele transformou muitas pessoas dos mauricianos em uma empresa. E várias companhias de pessoas dão ao Senhor um grito de aleluia por isso. Sim, essa é a história das missões. Amém, irmão. Você recebeu algo hoje. Amém. Uau! Então Jacob, veja ele. Ele foi para. Ele atravessou o Rio Jordão, foi visitar seu querido tio e lá permaneceu. Viveu lá por um tempo e se tornou um grande povo e prosperou com ele. Essa será a sua história e sua porção, se você crer, e eu vou te mostrar como eles fizeram isso. Ok. Sim. Agora, Gênesis 25. Como Esaú e Jacó se tornaram nações. Gênesis 25. Agora, Isaac rogou ao Senhor por sua esposa. Você sabe, Isaac é aquele que não teve muitos filhos porque ela era estéril. E o Senhor atendeu ao pedido. E Rebeca, sua esposa, concebeu, e as crianças lutavam dentro dela. E ela disse, se é assim, por que estou desse jeito? E ela foi consultar o Senhor, e o Senhor lhe disse, agora, quando ele disse que as crianças lutavam com, eles estavam chutando muito, os médicos teriam dito que estavam chutando. Mas ela foi ao Senhor e o Senhor disse, 2 nações em teu ventre. Em vez de 2 bebês, 2 nações, pelo menos 1.000. São pelo menos 2.000 pessoas em seu ventre. Eu profetizo hoje, 2 nações estão em seu ventre, no seu útero espiritual. Sim, veja bem, você nunca sabe o que está dentro de você. Você nunca sabe o que está dentro de você. Se você for obediente ao Senhor, 1.000 igrejas sairão de você. Aleluia. Diga agora, estou apenas dando uma olhada na lista. Amém. Agora, Abraão. Abraão foi outra pessoa que se tornou um povo abundante. Você vê, ele se tornou o quê? Muitas pessoas. Vocês acham que eu não sei falar inglês? Romanos 4,17. Como está escrito, eu te constituí pai de muitas nações. Isso é tudo. Eu fiz de você pai de muitas nações. Você é pai de muita gente. Isso é tudo. Lindo. Você é pai de muitas nações diante de quem ele creu, até mesmo Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não existem como se já existissem. Amém. Quem encontra a esperança? Creu na esperança para que pudesse se tornar pai de muitas nações. Então você precisa esperar contra a esperança e crer contra toda a crença que o que está acontecendo hoje, você ouvindo sobre 1.000 microigrejas,
vai acontecer de forma prática na sua vida, no seu ministério. Sim. Recentemente eu estava ouvindo uma entrevista que Derek Prince deu a algumas pessoas antes de morrer. Sua voz estava trêmula, ele era velho, 84 anos. Então, a pessoa que o entrevistou, com grande curiosidade, perguntou a ele, um homem de vasta experiência, qual seria a sua estratégia principal e mais importante para o futuro, mesmo aos seus 84 anos de idade? E ele começou a falar sobre a Ásia, a América e a Inglaterra. E ele disse, Deus lhe disse certas coisas sobre a América e a Inglaterra. Sim, aos 84 anos, o homem perguntou, você não vai se aposentar? Eu disse, ninguém na Bíblia se aposentou. Eu nunca vou me aposentar. Sim, eu nunca vou me aposentar. Então, você vai se tornar o pai de muitas nações, de fato. Eu acredito, com toda certeza, que Deus também me fez o pai de muitas nações, verdadeiramente. Ou seja, muitos de nós somos nações. Vocês são realmente uma nação. Sim, é por isso que disseram a Rebeca, 2 nações estão em seu ventre ou 2 países estão em seu ventre. 2 países estão em seu ventre. Ei, Deus é maior. 2 países estão em seu ventre. Sim, 2 países gostam do seu ministério. Você ficará surpreso. Sim. Agora vamos para Moisés. Êxodo 32. Deus ficou irado com Israel e ouviu Moisés. Senhor disse a Moisés, desça. Essas pessoas ficaram loucas. O povo que saiu da terra do Egito se corrompeu. Eles se desviaram rapidamente do caminho que eu lhes ordenei e fizeram para si um bezerro de fundição e o adoraram e lhe ofereceram sacrifícios. E ele disse, estes são os teus deuses, que te tiraram da terra. Então o Senhor disse a Moisés, eu vi este povo, e eis que é um povo de dura cerviz. Eles são teimosos demais, reuniões demais. Agora, portanto, deixa-me, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os consuma, e te farei uma grande nação. Então, era uma ameaça. Ele disse, eu vou fazer de você, Moisés, você será uma grande nação. Veja, Deus pode escolher qualquer pessoa e transformar essa pessoa em muitos, muitos povos. Hoje você está sendo transformado em muitos povos. Você está sendo transformado em muitas pessoas. Sabe, uma vez eu estava em Botswana, estava tendo um acampamento e olhei para esse rapaz que eu enviei para lá. Agora ele é o organizador da UO. Sim, a UO, FLC 190, é organizada por ele. Ele é o organizador agora. Agora eu me lembro desse garotinho. Ele mastigava amendoim enquanto eu pregava em uma cruzada. Tinha ido comprar o jantar num saquinho plástico, atrás em Lawn. E ele entregou totalmente a sua vida a Cristo em uma cruzada evangelística especial que fizemos lá. Agora, esse pequeno garotinho magrelo, eu o enviei para Botsuana e ele foi lá em Botsuana e assumiu a igreja que estava lá, que tinha sido originalmente iniciada pelo nosso querido pastor, Bispo Denis, o qual, na verdade, você pode até realmente dizer isso. Nossas igrejas pastoreadas pessoas. Você nunca tem uma pessoa só fazendo isso. É sempre uma equipe. Um vem, outro vai. Se você não quiser ser transferido, peça demissão e se junte a outra igreja. Porque quanto ao movimento, sempre tem movimento aqui. Sim, tem que haver movimento. Vai ter movimento. Vai ter movimento. Tem que haver movimento.
Agora, quando olho para as pessoas, quando chego em Aboni, que é a capital, oi, mais bonanianos, eu consigo ver vocês aí assistindo agora. Tinha mais de 500 pessoas lá. Sim, e eu fiquei pensando nesse garotinho quando o enviei para cá, sabe? E agora isso se tornou algo enorme. Você deveria ver as catedrais que eles estão construindo por toda a cidade, por todo o país. Em Abomboni, numa cidade chamada Palape e em outra cidade chamada Francistown. Você já ouviu falar de Francistown? Agora, eu te disse que se você quiser ter uma boa lua de mel, um dos lugares é ir para Botsuana. Eles têm lugares realmente legais para você passar uma ótima lua de mel. Então, você tem 2 luas de mel anuais. Um dos lugares para ir é Botsuana. Tudo bem, veja bem, você aproveita o passeio com seu parceiro de lua de mel. Da capital. São cerca de 9 horas de ônibus. Você consegue imaginar ficar sentado ao lado da pessoa amada por 9 horas? Todo mundo vai ficar com inveja de você no ônibus. Tudo bem. Você está animado? Sim. Então esse jovem se tornou uma nação e está se tornando uma nação. Mais nações. Amém. Quando olho para outro irmão, nós o chamamos de Apache. O nome verdadeiro dele é Frank, mas nós o chamamos de Apache. Não sei por quê. Eu o enviei para Moçambique. Você deveria ver o que ele está fazendo ali, do norte ao sul. Vi fotos da igreja dele, em Nambani. Sabe, Moçambique é um lugar para onde os sul-africanos vão passar férias. Mas eles têm lugares lindos lá para férias. Você estará lá em breve. Sim, essa é a nossa primeira igreja do amor, Inamba. É pronunciado Inani, mas está em Ambani. Olhe para isso. Olhe para a linda catedral, primeira igreja Moramba. Capital. Sim, eles construíram uma linda igreja. É uma nação em todo lugar. Do norte. Sim. Em Ambani, sim. Lindo. E esse pastor é formado. Ele veio para Nakaso por 4 anos. E quando ele voltou, foi isso que ele conseguiu fazer lá. Você está animado com isso? Tudo bem. Então, quando ele chegou a Gana, ele não falava uma palavra de inglês. Ele aprendeu a falar inglês aqui, e toda a igreja é em português em todo o país. Temos edifícios diferentes lá. Na Mola, há cerca de 7 catedrais em todo o país. Se você encontrá-los todos bem, então vocês serão uma nação. Você acredita nisso? Sim. E não é só se tornar um missionário que fará de você uma nação. Não pense somente no missionário. Vocês estão se tornando uma nação. Simples e curto. Amém. Porque Moisés poderia se tornar uma grande nação. Agora, a próxima é uma semente. Em Mateus 39, 13 e 30, alguém pode se tornar uma grande árvore. Veja, uma semente se torna uma grande árvore. Outra parábola foi contada. Ele lhes disse: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem pegou e plantou em seu campo, que de fato é a menor de todas as sementes. Mas quando ela cresce, veja, quando você crescer, vai se surpreender com o que vai se tornar ao fazer isso. O quê? Quando você crescer? Sim, quando você cresce, você se torna uma grande semente. Sim, árvore. Embora sementinha. Fantástica. Fantásticas no final. Eu já falei Jacó, Esaú, Moisés, Abraão. Todos eles se tornaram 1000 microigrejas. Vamos agora para os casos mais fantásticos e vamos ver detalhadamente como eles se tornaram 1000 microigrejas, especialmente. Amém.
Tudo bem. Agora vamos para Adão. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam frutíferos, multipliquem-se, encham a terra e a dominem. E tenham domínio sobre a terra, o mar, os peixes, as aves e sobre tudo. Certo. Então Deus diz: reabasteça. O que significa encher a terra com pessoas? Então, como ele fez isso? Agora vamos entender um pouco como. Quantos querem saber? Como assim? Como você? Como você se torna 1000 igrejas? Como você se torna muitas pessoas? Certo. Agora a resposta está na Bíblia. Gênesis, capítulo 4, versículo 1. E Adão conhecia sua esposa. Ok. E ela concebeu e ela se tornou. Veio. Uau! Então você tem que conseguir. Temos que conhecê-lo. Bem, é por isso que às vezes você tem que vir à escola bíblica. Você tem que vir trabalhar conosco para que possamos conhecê-lo. E então nós conhecemos você. E quando te conhecemos, então um SD saiu. Ok. É por isso que pessoas que não conhecemos nunca se tornam nada. Você tem que ser conhecido. Jesus diz: eu nunca vos conheci. Eu nunca fui próximo de você. Nunca tive contato ou compartilhei coisas com você. Você nunca esteve perto. Ser conhecido e conhecer leva a dar frutos. Então agora ela deu à luz. Agora ela concebeu de novo seu irmão Abel. E Abel era pastor de ovelhas. Mas Caim era lavrador da terra. E aconteceu que, no decorrer do tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos do seu rebanho. E o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Mas de Caim e de sua oferta não se agradou. E Caim ficou muito irado, e o seu semblante caiu. Agora, a inveja e as brigas começaram a lutar contra a vontade de Deus. Para Adão ter 1000 micro-igrejas, porque isso seria necessário para encher o mundo inteiro, você precisaria de pelo menos 1000 micro-igrejas. Não é assim? Sim. Lembra quando oramos pelo encontro de oração do Flow e vamos para alguns países asiáticos? É desanimador porque as cidades são muitas, como no Nepal e em todos esses lugares. Nem sabemos onde as pessoas estão. Agora, Caim ficou irado e seu semblante caiu. E o Senhor disse a Caim: por que você está irado? Por que o seu semblante caiu? Ninguém deveria dizer isso. Seu rosto não importa. Seu rosto importa porque o rosto dele caiu. E o Senhor disse a Caim: por que estás irado? Por que caiu teu semblante? Se fizeres o bem, não serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. E Caim conversou com seu irmão Abel. E aconteceu que, estando eles no campo, Caim se levantou e matou seu irmão. Ah, o que é isso? Exatamente. Agora você está aqui, neste momento, com a importante missão de encher o mundo de muitas pessoas. E vocês são apenas 2, somente. Você conseguiu produzir 2 e alguém matou 1. O que você acha? É a vontade de Deus? Irmãos não devem brigar. Uma vez que somos irmãos, não devemos lutar contra isso. Não há assunto que deva nos fazer brigar. Você vê. E é por isso que, quando o diabo foi solto, ele reuniu os irmãos para brigar. Agora,
eu agradeço a Deus porque todos os relacionamentos que tive com pastores e com pessoas, ministros de fora e por aí vai, todos os relacionamentos que tive, ainda os tenho. Ainda os tenho. Se eu pegar alguém como ela, sabe, essas pessoas, elas estão nos observando. É a terceira vez que eles passam por aqui. Fique de olho, ele vai passar por aqui. Se você quiser vir comparecer, é só comparecer. Por que você está voando aviões por aí? Agora é de graça. Você está ouvindo? O que eu estava te dizendo? Eu estava te falando sobre relacionamentos. Sim. Se você pegar, por exemplo, um arcebispo Duncan Williams, quando eu estava na escola Shimota, foi isso que eu conheci há uns 42 anos. Sim, minha mãe espiritual, Beth, me levou até eles. Naquela época, eles não tinham uma igreja. Eles só tinham cultos aos sábados. Eles não tinham uma igreja. Tem reunião de oração poderosa acontecendo. Vamos lá. E eu sempre a seguia. Tudo que ela dizia, eu obedecia, porque ela era minha pastora. Então eu a segui e fomos até o lugar. Naquela época, ele era um novato da Nigéria, com sapatos brancos, sabe? E ele mesmo costumava conduzir o louvor. E ele costumava pregar. A igreja era cheia só de poltronas de sala, cadeiras de cidade. Não tinha tantas cadeiras assim. Eram 2 de um lado e 2 do outro. E aí disseram que, na verdade, era uma sala de televisão para assistir TV no alojamento dos estudantes internacionais. Então era lá que eles assistiam televisão. Então eram poltronas, 2 de um lado, 2 do outro. E então vai para trás. Tenho certeza que talvez uns 30, 20, 30 pessoas. Talvez, não sei. Estou adaptado lá. Sim. Foi então que eu soube que até hoje tenho um bom relacionamento. Muito bom relacionamento com. Na semana passada, ele esteve aqui no lançamento do livro. Não há razão suficiente para acabar com bons relacionamentos. Não existe. Sim, você tem que aprender isso. Então, sempre se pergunte com quem você tem um relacionamento. Com quem você tem um bom relacionamento. Mantenha, mesmo quando estiver com raiva. Veja, não há motivo para acabar com seu relacionamento sem sentido. Entendeu? Sim. Como chegamos nisso? Qual é o assunto? Caim matou uma das microigrejas. Só restou uma. E agora, o que você faz quando sua visão de encher 1000 microigrejas parece estar sob ataque? Vamos para Gênesis capítulo 5. Você já está lá? Adão, homem e mulher. Adão viveu 130 anos e gerou outro filho à sua semelhança. Então você tenta de novo. Você entende. Mesmo que você tenha um filho perverso. Entendeu? Você tenta de novo. E dessa vez ele teve um filho que era igualzinho a ele, à sua imagem. E ele chamou o nome dele de Sete. Sim. Quantos aqui conhecem alguém chamado Sete? Eu conheço alguém chamado Bracete. Ah, lindo. Sete. Algumas pessoas chamam isso de Setu. Uau. Amém. Agora, tente novamente, por favor. Tente novamente. Tudo que você continua tentando. Bem, esta não é a primeira vez que tento ir para Maurício. Esta é a 4ª tentativa. Enviei pessoas para lá. Já levei pessoas para lá. Tentei tantas coisas. Dias de registro. Tantas coisas. Esforço para entrar nas Ilhas Maurício. E não funciona. Você tenta novamente. Então agora você ficou com Adam. Adam se foi. Quer dizer, Abel se foi.
Ele é bom. Agora, Caim se tornou um vagabundo. Parece que as 1000 microigrejas que estão reabastecendo a terra acabaram. Mas tente novamente. Tente conhecer pessoas novas e novas novamente. E tenha novos relacionamentos. Você sabe, alguns anos atrás, eu tinha alguns orangotangos fortes. Você sabe, e eu percebi isso. Não permiti que essa experiência me afetasse porque continuei confiando nas pessoas depois disso. Porque se você parar de confiar nas pessoas, você para de se relacionar e nunca poderá ter filhos. Confie nas pessoas. Mesmo após experiências ruins, é preciso confiar de novo. Então agora vem Sete. Adam está nisso. Ok. Agora, quantos filhos Adão teve? Olhe para o versículo 4. Vem mais gente por aí. Ei. Agora, os dias de Adão depois que gerou Sete foram 800 anos. Então, mais 800 anos. E o que ele fez, Adão? Ele continuou os versículos e gerou filhos e filhas. Então Adão teve filhas e filhos, além de Caim e Abel, e além de Sete, ele teve filhos e filhas. Tem muita gente que pergunta quem era a esposa de Caim. Porque, só tinham 2 pessoas no mundo, Adão, Eva, e aí ele só tinha 2 filhos. Entendeu? Mas a Bíblia está dizendo aqui, claramente, que Adão teve filhas. Não, leia a Bíblia. Alguns de vocês estão me olhando com raiva. Coloca a Bíblia aí. E os dias de Adão, depois que ele gerou Sete, isso porque ele teve seu filho quando tinha 150 anos. Isso foi com Sete. Não, naquela época, as pessoas viviam mais tempo. Antes do tempo de Noé, viviam 777 anos. Ninguém morria antes disso. Agora, 1000 microigrejas é a sua visão. Adão, você deveria encher a terra. E então Adão ficou nessa missão por mais 800 anos tendo filhos. E ele gerou filhos e filhas. Incrível, não é incrível? Agora, de acordo com Jesus, um historiador, alguns de vocês já ouviram falar de Jesus. Ele não era o Cristo, mas era um historiador que registrou muita coisa da história. E ele registrou muita história da época em que Jesus nasceu e depois disso. Então ele é, na verdade, uma das referências fortes quando se trata da história dos judeus. Tudo bem. Agora, de acordo com Jesus, um dos livros diz que Adão deu à luz 33 filhos e 23 filhas. Sim. 33 filhos e 23 filhas. Isso não está na Bíblia. Mas o que está na Bíblia é que Adão, depois de Sete, tinha 800 anos e teve filhos e filhas. Lembrar, nenhuma delas era filha. Caim, Abel e, diga, eles são filhos. Nenhuma filha é mencionada. Então, obviamente, há pessoas cujos nomes não foram incluídos. Mas esse outro registro nos diz que ele teve 33 filhos e 23 filhas depois. Quanto é isso? 32 e 23 é quanto? 56 crianças. Quero dizer, você tem que ser sério se lhe pediram para encher a terra inteira. Você precisa começar a trabalhar. Lindo. Então, uma pessoa pode se tornar muitas pessoas. Sim, você tem que apenas acreditar em Deus. Vocês vão se tornar 1000 microigrejas. Eu lhe digo,
Um pequeno se tornará 1000. Exatamente. Cada cidade. Se você estiver em Tamale, você tem que esperar 1000. E eu quero que o número esteja no seu coração, seja você quem for. 1000. Sim, é assim que se faz. Trazendo à tona o que você pode trazer à tona, e o resto depende de Deus. Ele diz que uma nação está em seu ventre. Faça isso. Não sabemos quantos Adão tinha, mas de acordo com esse registro, 33 filhos e 23 filhas são homens. E eles provavelmente tiveram que se casar porque não havia mais ninguém para casar. Sim. Eles estão perguntando como eles estavam falando sério. Responda você mesmo a pergunta. É fantástico. Quantos estão se preparando para serem 1000 microigrejas? Sim, quero dizer, é um projeto sério que Deus deu a Adão. Quando terminarmos, se quiser, vá até o terraço. Quero que meu amor dure e apenas olhe para as belas montanhas, as colinas onduladas desta parte linda de Gana e veja quanto espaço existe. Veja, até agora, o dever de Adão não foi cumprido. Estamos lotados em Acre e ainda há muito espaço a ser preenchido. Sim. Pronto para continuar se tornando 1000. Charlie pode se tornar. Porque Adão se tornou 7 bilhões de pessoas, praticamente fazendo o seu melhor, não desanimando com filhos maus como Caim, tentando novamente, sempre dando à luz, ainda mesmo depois das maiores decepções. Sim, continuando a conhecer pessoas. Adão conhecia sua esposa. Ele continuou a conhecê-la mais 56 vezes. Mais de 800 anos. Ei! Agora, quantos conhecem a história? Estamos passando para a próxima pessoa fantástica. Você está pronto para mais pessoas fantásticas que se transformam em 1000 igrejas como essa? Veja, o ser humano acabou se transformando em muitas pessoas. Sim, está se tornando prático. Jacob se tornou 2 bandas. Abraão se tornou pai de nações. 2 nações estavam no ventre. Agora, a próxima pessoa fantástica é Noé. O pai Noé. Agora, Noé é um bom nome para dar ao seu filho. Não vejo muitos Noés. Acho que as pessoas associam Noé a um barco. Então talvez você pense que, se chamar seu filho de Noé, ele vai para a Universidade Marítima ou algo assim. Agora, lembre-se de Gênesis. Você ainda está comigo? Sim, em Gênesis capítulo 6. Aconteceu que, quando os homens começaram a se multiplicar, nasceram filhas, e os filhos de Deus, que eram espíritos, seres espirituais, certo? Eles viram as filhas dos homens e tomaram-nas por esposas. E isso foi algo terrível para Deus por causa da mistura de espíritos. Eu não sei como um espírito pode se unir a um homem, uma mulher e então Maria. Jesus, lembre-se, ok, a mãe dele era Maria e o pai era o Espírito Santo. Era um espírito. Se você crê em Jesus, você deve crer nisto também. O Espírito veio fisicamente e ele disse o quê? Não serei feliz. E reduzir a 120. Cale-se. É por isso que, por volta dos 70 anos, você percebe que começou a mudar. Você começou a ficar menor e a se curvar e se curvar. Não foi bem assim.
Você consegue imaginar o quão sexualmente ativo Adão era aos 643 anos? Sem Viagra, Adão estava na ativa. Estou te dizendo, 500 anos ele estava fazendo ao ar livre. 440 anos, 23 filhos. Com 35 anos, você pergunta quando foi a última vez que tiveram relações? Eles vão dizer, quer dizer, não consigo lembrar. Você já se aposentou. Adão estava produzindo frutos porque ele tinha uma missão. Ora, havia gigantes na terra naqueles dias, depois que os filhos de Deus tiveram filhos com as filhas dos homens. Versículo 5. E viu Deus que a imaginação de seu coração era má. Houve corrida na terra. Arrependeu-se, Senhor, haver feito o homem. Doeu o coração. Nomear alguém, ordenar alguém, nomeação. E você se arrepende. Porque se até Deus designou o homem, ele se arrependeu. E o Senhor disse, destruirei o homem. Ok, então ele disse, vou acabar com o homem. Mas Noé achou graça em seus olhos. Uau! E ele disse a Noé, sabe de uma coisa? Vou lhe dar uma estratégia para escapar. Quantos querem que Deus lhes dê uma estratégia para escapar da maldade que está por vir? Então ele deu uma estratégia a Noé. Ok. E ele trouxe um dilúvio à terra. Ok. Então, em Gênesis capítulo 7, Deus disse a Noé, entre você e sua casa na arca. Essa é a igreja. Pois tenho visto a tua justiça diante de mim nesta geração. Versículo 4. Gênesis 7, versículo 4. Pois em 7 dias, eu farei chover. Então Noé entrou na arca. Como Deus me disse, transferir para a arca. Então Noé entrou na arca com os animais. Todos os jornais e estações de notícias se reuniram ao redor da arca. Um homem, um tanto louco, se mudou para uma estrutura de madeira, levando consigo seus animais e toda a sua família. Tenho certeza de que zombaram dele, ridicularizaram-no. A Bíblia diz que Noé construiu a arca pela qual condenou todas as pessoas ao seu redor. Zombaram dele. E então, no 7º dia, algumas nuvens apareceram. Sabe, eu tenho observado aqui. Você consegue ver este lugar? É daqui que vem a chuva. Deste lugar. Veja, a gente tem vindo aqui há um tempo. Então eu percebi que este é o sinal aqui. Então, quando eu olho aqui e vejo que não tem nuvem, eu sei que não vai chover. Então, se você olhar, vai ver um azul bem claro. Então eles estavam olhando para fora. Eles diziam, sem chuva, sem chuva, sem chuva. Mas no 7º dia, apareceu uma nuvem pequena. E eles disseram, começou a chover. A chuva parou. Depois continuou. Aí ele disse, não, isso é normal. É a estação das chuvas. A estação das chuvas começou. Essa é a chuva antes do Amata. Essa é a chuva depois do Amata. E continuou e continuou. E é aquela chuva que cai de forma suave, mas sem parar. É essa que traz as enchentes. Essa chuva repentina, ela não traz enchentes. Contínua, até que o mundo inteiro ficou coberto de água. E o povo gritava, chuva, chuva, vai embora. Volta outro dia. O povo estava nadando do lado de fora da arca. Noé, eu não sei nadar. Tempo de arrepender. Quando esse tempo passa, você perde a oportunidade e a chuva vindo. Desculpe por termos zombado de você. Desculpe por termos tirado sarro de você. Nós rimos de você. Nós te ridicularizamos. Nós fizemos piada com você. Dissemos que você era um mentiroso, um ladrão. Desculpe. Abre a porta. Minha família. Pega filho. Mar aberto. Vai assistir.
Mas você vai ficar triste. Mar aberto. Algumas pessoas estavam se divertindo em um barco. Descobriram que eram uns 4 ou 5. E aí eles simplesmente correram porque sabiam nadar. Eles correram e pularam na água e estavam nadando ali. Enquanto estavam nadando na água, quiseram voltar para o barco. Quando chegaram ao barco, perceberam que esqueceram de colocar a escada. Você tem que balançar ela para fora. É uma história real. Então ela estava dentro do barco. Então eles estavam fora do barco. Eles estavam longe, na água. Aí tentaram subir assim, mas o barco era redondo assim. Bem aqui, você não consegue se segurar na água. Outra pessoa vai te segurar. Você afunda. Eles tentaram e se debateram. Todos eles se afogaram. O filme mostra eles se afogando um por um. Era assim no tempo de Norves. Eles estavam fora do barco, na água, em cima, gritando, chorando. Lamentamos o que dissemos. Por favor, abra. Tenha misericórdia. E Noé, perdoa e te será perdoado. Noé, perdoa. Desculpe por mencionar os anéis gêmeos. Nem todos acreditam no tempo, mas nós sim. Os repórteres deles estavam lá. Uau! E a Bíblia diz que todos se afogaram. E ficou com Noé e os pássaros. Porque as pessoas não acreditam. Os pássaros acreditaram. Os crocodilos acreditaram. Quando você vir leões no campus, você perceberá. O motivo de eles estarem aqui é para você ver quem acreditou. Aqueles que acreditaram. Então, em Gênesis capítulo 9, veja, Deus se lembrou. Capítulo 8, Deus se lembrou de Noé, e Deus fez um vento passar por lá, e as águas se acalmaram ou baixaram. Então Noé saiu da arca. Ok, e Deus abençoou Noé e seus filhos. Apenas um homem, e disse-lhe Noé as mesmas palavras que dissera a Adão. Sejam frutíferos, multipliquem-se e encham a terra. Porque agora Noé era o novo Adão. O primeiro Adão se foi. Agora ele era o próximo homem com o mesmo trabalho. 1000 microtrocas. Depende de você. Noé, lindo. E assim, Noé agora ficou com a tarefa de encher o mundo de pessoas. Você está animado com isso? Sim. Como ele fez isso? 3 passos que Noé deu. Número 1. Ele construiu a arca para salvar pessoas. Temos que construir igrejas para salvar pessoas. Em Hebreus 11, versículo 7, pela fé, Noé, avisado coisas que não se viam, movido, preparou uma arca. Número 2. Ele salvou sua casa. Pela fé, Noé, avisado por Deus das coisas ainda não vistas, Hebreus 11, 7, movido pelo temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, da sua própria casa. Veja, quando eu disse que eles estavam olhando para nós, eles voltaram. Quando você obedece a Deus, você está me ouvindo? Para se tornar 1000 microigrejas, você vai se surpreender que a salvação apenas da sua casa pode levar ao preenchimento de todo o mundo com 1000 microigrejas. Só a sua casa. Ele diz que preparou uma arca para a salvação da sua própria casa. Se você conseguir garantir a salvação da sua casa, dos seus filhos, do seu pequeno grupo que você tem, vai se surpreender ao ver que esse pequeno grupo pode encher o mundo inteiro se você apenas fizer a sua pequena parte.
Você vai se surpreender que a sua placenta, ou seu filho, ou sua casinha com seu pequeno ato com apenas 7 pessoas. Pode encher o mundo inteiro. Apenas 7 pessoas. Por isso, você nunca deve desprezar nenhum trabalho pequeno. Sim, qualquer trabalho pequeno que você tenha. Amém. Você está me ouvindo? Sim, qualquer trabalho pequeno que você tenha. Amém. Para a salvação da sua casa. Só a sua casa para ser salva. Seus 7 membros, 7 pessoas na sua casa podem salvar muitas pessoas. E, finalmente, ele teve 3 filhos. 3 filhos. Sem Cã e Jafé. Sem Cã e Jafé. Não é fantástico? Você está animado com 100? Quantos aqui conseguem gerar pelo menos 3 membros desta montanha? Sabe, a Beth, já mencionei o nome dela, foi através dela, me salvando, me ajudando. Sabe, todos vocês, todos são frutos dela. Você nunca sabe quem vai acabar salvando. Eu ouço Billy Abraham, sabe? Eu ouço Billy Abraham. Ele foi a única pessoa que entregou a vida a Cristo no dia em que foi salvo. Ele foi a única pessoa. Num culto pequeno, ele era a única pessoa. Você está ouvindo? Agora, o mais fantástico de todos, devo terminar com este, é Jesus Cristo. Sim. Jesus encheu este mundo com igrejas. Ele encheu o mundo com igrejas. Toda a sua vida e ministério encheram o mundo de igrejas, incluindo a nossa. Sim, quer dizer, você não acreditaria. O que você pode fazer com que 1000 igrejas aconteçam neste mundo? E eu sei que você será usado por Deus para construir 1000 igrejas. E aquelas de vocês que são esposas de maridos, vocês vão ajudar seus maridos para construir 1000 microigrejas. Amém. E aqueles de vocês que são ajudantes, alguns de vocês são chamados para me ajudar. Você me ajuda a construir 1000. Você está compartilhando todos os meus frutos comigo. Mas Deus é muito justo. Ele nunca deixará alguém levar todos os créditos. Não. O livro que você lê, alguém o digita, alguém trabalha nele. As pessoas que trabalham nos meus livros são muito mais pessoas do que eu. Sim, eles trabalham tanto e muito duro. Você os vê no escritório, todos lá trabalhando. Tantas pessoas. Sim, antes de você ver um livro, há uma máquina inteira em funcionamento. É incrível. Então Jesus Cristo se tornou 1000, sei lá, 1000 igrejas. Mateus 16, Jesus diz, você é Pedro, construa minha igreja, eu me tornarei 1000 igrejas. Agora em João, como ele fez isso? Finalmente, Jesus Cristo respondeu a eles dizendo, chegou a hora. A hora chegou do quê? Chegou para que o Filho do Homem seja glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele permanece só. Mas se ele morrer, produz muito fruto. Amém. Se ele morrer, produz 1000 igrejas. Então veja, Deus faz você morrer. Não é fisicamente parar de respirar, mas algo em você precisa morrer. Muitas das experiências pelas quais estamos passando são para matar o homem terreno. Sabe, eu estava ouvindo Derek Prince outro dia, que foi justamente ontem.
E ele estava dizendo algo, que a razão pela qual temos problemas nos nossos relacionamentos, ele chamou de relacionamentos horizontais, é porque não temos um bom relacionamento vertical com Deus. Sim. E ele estava dizendo que até mesmo tentar ter certos relacionamentos interpessoais é visto como uma forma de idolatria diante do próprio Deus. E é por isso que às vezes Deus reage a certos relacionamentos para que você confie mais nele. Sim, ele vai reagir a certos relacionamentos para que você confie mais nele. Não confie em relacionamentos horizontais, mas sim no seu relacionamento com Deus. Se morrer, existem coisas que estão acontecendo na nossa vida para nos fazer morrer no nosso espírito, na nossa alma, para perder uma certa sensibilidade e preocupação com as coisas, para nos fazer confiar somente em Deus, para tirar nossa confiança em relacionamentos humanos, com pessoas, com qualquer coisa ou qualquer um, até mesmo nas nossas próprias aspirações, está matando algo dentro de nós. É como se tivesse morrido. Se tivesse morrido. Isso revela a minha verdade. Por isso você pode pregar as mesmas palavras que eu prego, mas não vai dar certos frutos. Porque algo precisa morrer. Se alguém me insulta, sabe, não se preocupe. Faz parte do que precisa ser. De que outra forma a Escritura se cumpriria? É normal, faz parte do que Deus diz. Jesus viveu e morreu em meio a acusações. Na verdade, ele foi condenado à morte com base em falsas acusações. Muita gente acreditou no que estava ouvindo. Faz parte do nosso chamado. Até que algo morra em você, não importa nem o que você pensa. Pense o que quiser. A escolha é totalmente sua. Deus está trabalhando em nós para nos fazer passar por certas coisas. E o padre estava dizendo que os relacionamentos horizontais, sabe, ele diz na mensagem chamada Aprovado em Cristo. Ele diz que estamos sempre buscando a aprovação das pessoas, mas precisamos buscar a aprovação em Cristo. Ele disse que essa palavra é usada apenas uma vez, aprovado em Cristo. Na verdade, foi mencionado. Se você puder encontrar a Escritura que diz aprovado em Cristo, ele mencionou um jovem na Bíblia aprovado em Cristo. Sim, sabe, ele diz que essa é a única pessoa mencionada como aprovada em Cristo. Sim, saudações a Peles. Aprovado em Cristo. Apeles. Ele disse que a única pessoa em toda a Bíblia é aprovada em Cristo. Ele diz que estamos sempre buscando a aprovação das pessoas. O que aquele ali pensa? O que aquele outro pensa? É por isso que você tem que morrer. Você tem que morrer. Quando Jesus foi crucificado, ele estava lá deitado com ladrões. Tipo, as pessoas com quem ele estava, ele deve ser um ladrão. Deve ser que ele é um ladrão. Eles não podem estar errados, porque eles já foram ao tribunal 2 vezes. Eles já foram ao tribunal do Sinédrio. Depois eles foram ao tribunal de Pilatos. 2 quadras. Quando vamos para Israel, veja, eu vou tirar você do jardim do Getsêmani. Depois vamos para a casa de Caifás, onde fica o sumo sacerdote, e onde o julgam a noite toda até de manhã. Você vê a prisão onde o colocaram no subsolo. A partir daí, você caminha para o tribunal de Pilatos, onde ele foi julgado novamente. De lá, você caminha até o Calvário, onde ele foi crucificado. É tudo uma rota como esta. Se ao menos você pudesse andar, você consegue andar ou você está cansado? Com o sol, você está bem. O sol de hoje não é pequeno. E você vê, você está aqui, mas o sol está nas suas costas, mas está nos meus olhos assim. Sim, sim, é a água no palco. Sim. Então Jesus disse, a menos que morra. A menos que o quê? Ele morre. É isso que Deus está fazendo em sua vida. Sim, certas coisas que você experimenta são matar alguma coisa. Sabe,
Semana passada eu estava dirigindo para algum lugar perto de uma clínica veterinária. Temos algo veterinário em Ozu, Labadi. Sim, quando fui lá, lembrei-me de alguns anos atrás, fui com um irmão. Ele me chamou de alguém. Morreu. Então deveríamos ir e ressuscitar o cara dos mortos naquela área. Sim, você entende? Eu era um jovem. E quando ele disse que deveríamos ir ressuscitar, eu disse, sem problema, vamos lá. Por que não? Então fomos ressuscitar o morto. Você entende? E eu te digo, o morto não ressuscitou. Na verdade, os donos da casa vieram com facões para nos expulsar. Sabe, eu te digo, se todas aquelas coisas tivessem funcionado, eu não sei o que teria me tornado aos 18 ou 19 anos. Você entende? Eu sou uma raça de mortos. Eu sou um choro. Eu ressuscito os mortos. Derek Prince disse os testes difíceis. Os difíceis, pastor, é o teste do sucesso. Sim, ele disse que o teste mais difícil para um crente é o teste do sucesso. Ele disse que a maioria das pessoas falha no teste de sucesso. Sim. Quando eles têm sucesso, eles se envolvem em todos os tipos de maldade. O teste do sucesso. Sim. Pessoas falham. O mais difícil é o sucesso. Sim. Então, às vezes Deus nem permite que você tenha sucesso para que algo mude e morra em você. Em Jeremias 48, versículo 11. Olhe só. Jeremias 48. E o versículo 11, lindo. Diz assim, Moabe tem estado tranquilo desde a sua juventude. Sabe, Moabe é você. Você tem estado tranquilo, relaxando, e se acomodou sobre as suas borras. E não foi o quê? Não foi esvaziado de vaso em vaso, derramado daqui para ali, de um lugar para outro. Também não foi levado ao cativeiro. Existem cativeiros que Deus quer que você entre para provar pimenta. Alguns de vocês que o chitoto é forte. Existem tipos e níveis de chitoto e níveis de pimenta. Viajei, conheci outros países com pimenta. Existem diferentes níveis. País Ruanda. Eles têm, é uma coisinha pequena assim, chama-se Okavanda. Okavanda, isso mesmo. Tem uma senioridade nisso. E por quê? Escuta, você está prestando atenção? Por quê? Porque ele, tranquilo, acomodado, nunca foi esvaziado. Olhe para a Escritura. Também não foi levado ao cativeiro. Em outras palavras, nunca houve algo que te restringisse. É por isso que, quando as pessoas saem da prisão, você vê, elas são diferentes. Elas ficam tranquilas. Elas começam quando meu pai foi prisão e saiu. Ele começou uma campanha presos. Ele conheceu tanta gente na prisão. Como preso político, ele começou a tentar ajudar tanta gente. Mas ele passava por lá o tempo todo. Ele nunca ajudava as pessoas. Mas depois disso, o coração dele foi tocado. Como as pessoas estavam lá injustamente. Você nunca esteve em cativeiro. E por isso, o que? O gosto dele permaneceu nele. E o cheiro dele não mudou. Veja, é disso que ele está falando quando fala sobre morrer. Seu gosto, você é exatamente como você é. Veja, mesmo sendo mulher, tem um ponto em que não deveria ser demais. Quando a gente te vê,
sente cheiro de mulher, coisas muito femininas, ou um homem, coisas muito masculinas, ou um achanti. Então a gente se sente achantilizado quando você está presente, ou muito vavaísmo, ou muito vulcaísmo, Reino Unido, ou muito americanismo. O seu cheiro ainda está lá. Você está me ouvindo? Talvez você venha de uma tribo briguenta. Não quero mencionar nenhuma tribo briguenta, mas o cheiro da brigalização está lá. Você conhece alguma tribo briguenta em Gana? E você ficará surpreso ao ver que esse cheiro ainda está em você. E você ficará chocado com a quantidade de briguentismo que ainda pode existir em você como pastor, porque seu cheiro ainda não mudou. Sim. E seu gosto permanece em você. Sim. Então Jesus disse, se morrer, aleluia. Versículo 12. Portanto, eis que vem os dias, diz o Senhor, eu o enviarei aos errantes, e eles o farão vagar, e quebrarão seus vasos, e quebrarão suas garrafas. E é por isso que temos transferências na igreja. Eu o farei vagar, vá para cá, vá para cá, vá para cá. Eu o farei vagar só para tirar esse cheiro de você. Para que você pode se tornar o que Deus quer que você seja. Eu enviarei a ele os errantes. Aleluia! Você está animado? E essa é a diferença até mesmo entre ministério em tempo integral e ministério leigo. Sim, é aqui que subimos de nível. Sim. Vá para cá. Não existe ninguém no ministério em tempo integral que possa dizer que não está indo para algum lugar quando é enviado. Se você não for, assim como no Barclays Bank ou em qualquer banco, você sai, sim, ou você pede demissão. Então, irmãos e irmãs, vejo vocês se tornando 1000 nações, 1000 microigrejas, onde quer que você esteja baseado. Se você está na Inglaterra, aqueles no Reino Unido, vocês já são 1000 igrejas? Se vocês não são 1000 igrejas, ainda não atingiram suas metas. Sim, porque a profecia é clara. Um pequenino, Isaías 60, versículo 22, se tornará 1000. Que você agora escute. Alguém disse, eu tenho muitos problemas. Não pense nos seus problemas. Quando Jesus estava na Samaria, conversava com as mulheres. Seus discípulos vieram e lhe disseram, Senhor, coma, coma, coma. Minha mente está noutras coisas. Eu tenho um alimento que vocês não conhecem. Minha mente está no trabalho que vim fazer aqui. Deixe sua mente se afastar da comida e das questões do dia a dia. E direcione sua mente para a obra de Deus e você verá que Deus cuidará das suas coisas. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas a você e à sua vida. Fique de pé. Nenhuma. Confira com seu vizinho e veja se o cheiro dele ainda está presente. O cheiro ainda está lá. O cheiro do amém. Talvez ele tenha ido para a escola infantil Supreme e aprendido muitas coisas ruins lá, e o cheiro ainda está nele. Ou talvez ele tenha estudado no Wesley Girls e aí aprendeu certas táticas e características imperiais. Veja se o cheiro ainda está lá. Pergunte ao seu vizinho, o seu cheiro ainda está em você ou é o seu gosto? Houve alguma mudança no seu gosto? O casamento. A gente sente que você é um achanti.
A aldeia ainda está em você. Aldeia, aldeamento, aldeísmo. Aldeísmo. O Vila Você. Alguns de vocês pequenos têm apenas 40 anos. Vejam como legais. Quando te perguntarem algo, ficarão parados ali, assim. Ei, pagou o aluguel? Diga ao vizinho que algo está morrendo em mim. Algo está morrendo em mim. Vou dar muitos frutos. Pai, obrigado pelo poder hoje. Cada mão levantada onde quer que esteja. Obrigado, Jesus, pela tua palavra hoje, teu Espírito nos transformando e fazendo de cada um de nós uma nação poderosa. Somos gratos pelo teu poder grandioso que está agindo em nossas vidas. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigado pelas 1000 micro-igrejas. Obrigado porque Adão se tornou 1000. Noé se tornou 1000. Jacó se tornou 2 grupos. Obrigado porque Abraão se tornou pai de nações. Moisés quase se tornou uma nação. Obrigado por Jesus, que se tornou milhares de igrejas. Obrigado por uma semente que se tornou uma árvore poderosa. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te damos glória. Em nome de Jesus nós oramos. Coloque a mão no seu coração e ore, Senhor, as 1000 igrejas em mim. Se eu tiver que salvar apenas os meus 3 familiares, as 1000 igrejas sairão de mim. Que isso se cumpra. Que todas as nações que o Senhor colocou em mim se realizem. Que elas cresçam a partir de mim de forma prática. Nós te agradecemos e te louvamos. Em nome poderoso de Jesus, obrigado, Pai, pela tua bênção e pelo teu poder que são liberados em nós. Obrigado, querido Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Abaixe sua cabeça e quer entregar sua vida a Deus. Talvez alguém tenha te convidado, mas você quer nascer de novo. Pastor, ore comigo, ore por mim. Eu quero conhecer a Deus. Eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Se você está aqui assim, levante sua mão direita assim. Eu vou orar. Deus te abençoe. Pastor, ore comigo. Eu quero que Jesus entre na minha vida e salve minha alma. Salve minha vida para sempre e sempre. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pastor, ore comigo. Eu quero conhecer a Deus hoje. Eu vim à igreja, mas quero conhecer Jesus como meu Salvador. Então levante sua mão bem alto assim, assim. Levante bem alto. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Se você levantou a mão, venha. Venha lá de trás. Venha do lado. Venha de onde você estiver. Quero orar. Correndo. Venha correndo. Vi. Venha por trás. Venha pelo lado. Onde Jesus estiver chamando, sua graça será sua cobertura. O sangue dele será a sua cura. Venha, deixe-me orar com você. Ele proverá sua cura. Venha rápido, venha por aqui. Venha até o fim. Vamos, vamos. Entre no mar profundo onde Jesus está chamando agora. A graça dele será sua cobertura. O sangue dele vai fluir livremente. Ele vai providenciar a sua cura. Venha, estou esperando por você. Meu irmão, venha para Jesus. Deixe-me orar. Ele disse que eu poderia entrar na presença dele sem medo. Para aquele lugar santo onde a misericórdia dele paira sobre mim. É isso aí. Venha correndo, venha correndo, venha correndo para aquele lugar que você vê onde Jesus vive. Jesus está chamando. Jesus está chamando. Ele está chamando você. Ele está chamando você. Obrigado. Senhor, sim. Levantem as mãos. Todos levantem as mãos e orem comigo. Diga:
Jesus, perdoe-me pelos meus pecados. Tem misericórdia, entre no meu coração e me transforme. Mude minha vida. A partir de hoje, eu dou a minha vida, eu dou meu coração para Jesus Cristo. Levante as mãos, diga Jesus: eu vou servir. Ajude-me a segui-lo e ajude-me a servi-lo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Dê a eles um dos meus livros de presente agora mesmo. Este é o meu livro. Quero te dar um gratuitamente. Custa 40 CDs, mas estou te dando de presente. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Agora, por favor, sigam por aqui, e vocês podem se sentar por um momento. Quantos aqui estão crendo em Deus que vocês vão se envolver em 1000 microigrejas? Pegue seu presente especial das 1000 microigrejas. Talvez você vá apenas construir as igrejas que estão sendo plantadas. Amém. Sim, em breve você estará construindo as igrejas. Todo mundo, pegue sua segunda oferta de hoje. E essa é a nossa oferta de projeto. Qualquer projeto que Deus tenha te dado, apenas. Deus vai usar você para construir igrejas. Se você quiser construir uma de nossas microigrejas, não é tão micro assim, mas nós a chamamos de micro. Você pode entrar em contato com minha secretária. Ela lhe dirá exatamente o que fazer, e logo você estará olhando para um prédio com orgulho. Essa é uma igreja que construí durante minha vida. Não deixe de construir uma antes de morrer. Amém. Antes de você morrer. Ok. Deus o abençoará grandemente, você ficará muito animado. E todo mundo deve se envolver de verdade na construção da igreja. Dízimos, ofertas e todas as formas de maldições são neutralizadas pelo seu presente e pela sua oferta. Aleluia! Você está animado para construir a igreja? Separe sua oferta. Quero orar rapidinho enquanto entregamos oferta especial. Onde quer que você esteja, em qualquer lugar, sabe, às vezes você olha e se pergunta, como construir a igreja aqui? É porque, unidos, somos um só. A mata nos quer divididos, mas estamos unidos. Cada denominação é diferente, com uma sede própria. Sim, eles têm uma sede própria. Todos têm suas coisas. Estamos unidos. Se você está na América, no Alasca, contribuindo, sua oferta é usada para construir as igrejas que sonhamos. Amanhã vamos assinar um contrato em Abyss, Nigéria. Por toda a Nigéria. Enquanto as pessoas estão fugindo da Nigéria, nós estamos indo para a Nigéria. É isso aí, é fantástico. Projetos diferentes por toda parte. Não quero te incomodar com muitos detalhes, mas quero que você confie em Deus. Amém. A Abyss Oculta também é, sabe, minha esposa também é parcialmente nigeriana. Sim. Então, parte do sangue dela vem de Abyss Oculta. Eu homem, venho de Oshogbo-Ogbomoshu. Então, nós temos conexões nigerianas na Nigéria. Então, isso é uma bênção. Então, por favor, e vocês vão se surpreender, a maioria de vocês também são nigerianos. Se você pesquisar sua herança, vai perceber que é nigeriano. Ou até mesmo togolês ou do Benin. Sim, Togo é igual a Gana. Não sei como se separaram. Então, é uma bênção. Você está feliz que em breve estaremos construindo igrejas? Nas cidades que você vê na reunião de oração, você verá os edifícios em muitas. Lindo. Levante. O que mostrando? Qual parte da represa de Akozumbo? O que é isso? Não consigo ver. Ah, aqui.
Fantástico. Uau! Toque vizinho com 2 nações em seu ventre. Você vai se surpreender. Sabe, se você fosse a esposa de Noé, toque na esposa de Noé, o mundo inteiro está no seu ventre. Ei! Quantos aqui estão surpresos ou nunca souberam que Adão e Eva tiveram filhas de fato? Lindo! Agora levante sua oferta e vamos orar. Pai, obrigado por esta oferta de projeto que estamos dando hoje. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Tudo bem. Acabei de receber esta oferta incrível muito rapidamente. Então entraremos na nossa Sagrada Comunhão. Na Sagrada Comunhão de hoje, você sabe, estamos rezando contra o câncer. Amém. Estamos rezando contra as esmeraldas e a falha crítica. Amém. E o que mais? A crosta e a coceira em todos os pontos de coceira e arranhões são completamente e totalmente curadas. Assim são. Em nome de Jesus. E contra o que mais estamos orando? Espanto. E que cegueira e loucura e todo tipo de problema mental, incluindo que teimosia. Amém? Em nome de Jesus, cinzas, se apresse, se apresse, se apresse. Se você está dando dinheiro, se por favor aprenda como dar dinheiro no celular. Até eu tive que aprender como fazer isso, você vê. Embora eu não tenha aprendido completamente, ainda estou aprendendo. Você entendeu? Sou um aprendiz lento, mas pelo menos no final aprendi. Amém. Quantos também aprendem devagar? Lindo. Olha o anacaso. Essas são fotos impressionantes. Sim. Magnificat. Isso é lindo. Eu sempre olho e me pergunto que lugar é esse. Uau! Fantástico! Lindo! Agora é uma grande bênção. Pai, obrigado por sua bênção. Seu poder. Obrigado por esta oferta. Obrigado por tudo que estamos dando. E obrigado porque todos nós fazemos parte da construção da sua igreja. De uma forma ou de outra, estamos construindo sua igreja. Nós te damos graças. Em nome poderoso de Jesus. Senhor. Amém. Tudo bem. As cinzas. Precisamos cinzas no lugar. Uau. Uau. O que é isso? Fantástico. Isto é magnífico. Uau, você está vendo essa vista? É incrível. Você nem consegue reconhecer onde ele está. Uau, você vê as belas colinas das quais eu estava falando? Sim, veja, Adão não tinha terminado de preencher todos aqueles lugares. Ainda há muito espaço. Aquilo ali embaixo é um carro? Eu penso que sim. O carro é muito pequeno. Sim. Uau, fantástico. Alguém está fazendo bem o seu trabalho. Eu lhe digo. Tudo bem. Você está feliz por estar em um lugar bonito? Você deve aproveitar e ver que é legal enquanto você estiver aqui. Tudo bem. É um grande esforço. Amém. Agora faça a sua sagrada comunhão e fique de pé. Pai, nós te agradecemos pelo corpo de Jesus Cristo.
Obrigado por tocar nossas vidas e nos abençoando por ver hoje. Senhor, cura-nos das esmeraldas, borches, cachecóis, coceira, loucura, cegueira, espanto e qualquer praga no sangue, na mente, na alma. Cura nossas emoções. Te agradecemos por uma cura maravilhosa que o Senhor nos dá hoje. O corpo de Jesus Cristo. Quantos aqui já cometeram um erro antes? Sabe, se você cometeu um erro, a Bíblia diz, se algum irmão for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, restaurai o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejas também tentado. Deus nunca joga ninguém fora, nunca. A Bíblia diz que há um pecado que não pode ser perdoado, e esse é o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo. Se você blasfemar contra mim ou qualquer outra pessoa, você pode ser perdoado. Qualquer coisa que você fizer, você pode ser perdoado. E hoje, esse sangue fala por você. Que você seja perdoado, restaurado e redimido pelo forte Redentor, pelo sangue do seu Filho, Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo. Amém. Levante sua mão para receber a bênção. Se você está assistindo pela televisão, por qualquer meio, que o Senhor te abençoe. Que Ele levante. Que Deus não se ire. Que o sorriso que não vê há muito tempo possa ver agora. Que a felicidade que você não vê, que você possa vê-la. Que os alívios que Deus traga à sua vida. Que a assistência dos anjos seja recebida em sua vida neste momento. Que Deus se lembre de você no apartamento, casa, cidade, vila. Que Deus se lembre de você onde estiver. Que Deus veja ofertas, orações, todos os seus dons, toda a honra que você deu a Deus e aos seus servos. Que Ele se lembre de você pelo seu zelo, pela sua servidão e pelo seu serviço. Que o Senhor te abençoe, tenha misericórdia e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia e a sua misericórdia nunca se afaste da sua vida. Em nome daquele que morreu na cruz e se levantou triunfante, que esta bênção repouse pesadamente sobre você, que seus filhos nunca paguem por nenhum dos seus erros ou pecados, e que você seja liberto de maldições ancestrais e outras maldições hereditárias de geração em geração, em nome de Jesus Cristo. A Deus seja a glória pelas grandes coisas que Ele fez na sua vida, e deixe eu ouvir o seu mais alto e forte amém. Deus te abençoe. Ofereça uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Podem se sentar. Agora, na reunião de oração Flow na terça-feira de manhã, nós vamos orar sobre. Eu sinto a necessidade de orar sobre coisas que herdamos, que nos acompanham como heranças, coisas ruins. Então, certifique-se de participar da reunião de oração Flow. É madrugada. Todos nos reunimos. É noite. E você está orando em casa, onde estiver. Vejo no Facebook que está lá. E nas televisões e outras coisas, temos um jeito de saber.
Então, geralmente somos cerca de 10.000 que sabemos. Quero dizer, dispositivos que estão conectados. Sim, é uma das maiores audiências de todo o país. Quero dizer, em qualquer lugar. Então, certifique-se de entrar na Alien Jesus TV ligado. Somente IS 20. Não estamos na Multi TV. Há um gadget. Quem sabe? Colocá-lo aparelho mudará para IS 20. Assistir. Não precisa mover seu satélite. Alguém sabe tudo, mas a pessoa que sabe tudo lhe contará. Tudo bem. Certifique-se de estar conectado na televisão e isso será uma bênção. E então, quando estiver em casa, tente conectá-lo à tela maior. E acredite em Deus por uma grande tela de televisão na sua casa. Todos que têm uma televisão pequena, levantem a mão. Receba agora a ampliação das telas de televisão em nome de Jesus. Amém. Levante a mão. Receba uma mega em nome de Jesus. Alguém me mandou uma foto da dele. É assim. E ele me disse que, desde que conectou aquela, a coisa até mudou. A reunião de oração até mudou. Parece ao vivo. Entendeu? Então, receba a graça para comprar uma caixa de som Bluetooth Mega. Sim, com grave e potente som estourando com efeitos de equalizador. Em nome de Jesus. Amém. Você está animado com isso? Lindo. Agora, antes de me sentar, quero fazer cariz, gracias, grátis. O que é isso? Obrigado. Quantos querem dizer obrigado a Deus? Sim. Eu vou recolher 3 ofertas de propósito. Sim. Então pegue sua gracias. Gracias. Derek Prince. Não sei porquê, mas hoje em dia, quando ele fala, um velho estivesse me aconselhando. Nunca o ouvi antes. Mas agora eu sinto como se um senhor de idade estivesse me aconselhando todo dia. Eu realmente gosto disso. Ele disse que a graça está associada a pessoas que dizem obrigado. Porque a palavra obrigado e a palavra graça são a mesma coisa. Você do Panamá, nosso pequeno. Olhe para ele, fique de pé. Este eu mandei para o Panamá. Venha aqui. Sim, Panamá. Você sabe, América do Sul. Este. Agora ele fala espanhol. Grite algumas palavras em espanhol para nós. Sim, obrigado. Adeus. Ele está aqui no campo há algum tempo. Você está sofrendo, você está morto, você é abençoado. Sim, ele está no Panamá. Sim. Da América. Ele deixou a América e foi para o Panamá. Sim, ele costumava estar na Igreja J, não é? Sim, ele estava na Igreja J aqui. Microfone. Sim. Então diga alguma coisa. Em espanhol. Sim, por que não? Obrigado. Adios a todos ustedes por esta maravilhosa oportunidade de estar aqui y compartir com ustedes em Gana, junto a nuestro amado pastor, eu respetado profeta, eu evangelista, eu padre, eu maestro, eu o bispo Darth Mel. Poço. Muoso. Ver? Tenemos um muito poderoso Deus, Deus que pode hacer todo. Él é o Espírito Santo. Y sua criação é maravilhosa. Estamos bendecidos para estar aqui, para alabar-lhe com grande alegria y gratitude. Aleluia! Olha, você só sabe falar TRE. Alguém está falando espanhol. Você entendeu? Quando você vai em missões,
Ganha outro idioma. Últimas palavras. Diga algo e sente-se. Sim, quando cheguei no Panamá, eu não sabia falar espanhol. Na Nicarágua, você tem 3 meses para aprender o idioma ou arrumar suas malas. Isso foi uma profecia. E quando cheguei 1 mês depois, comecei a pregar em espanhol até agora. Você fala espanhol? Sim, pai. Uau! Tive um tradutor por 4 semanas e depois disso. Começar jovem, idosos não conseguem. Não é verdade? Agora, quantas nações você acha que há em seu ventre? Quando você vai ao Panamá, você vê pessoas negras. Sim, totalmente. Eles eles são da África Ocidental, eu acho. Quer dizer, o que eu quero dizer é que eles são panamenhos. Eu não sei a origem. Talvez há centenas de anos eles tenham vindo. Você pensa quando vê a pessoa. Cojo não entende. Não é verdade? Sim, eles se parecem exatamente conosco, mas eles falam espanhol. Eles se parecem exatamente conosco. Então, é um mundo negro também. Lá, por aí, lindo. Então ele está lá agora. Um americano que deixou a América e se mudou para a América Latina como missionário. E quantas milhares de igrejas estão surgindo? 1000 microigrejas. Não tenha inveja. Se tivermos igrejas, frutos e coroas no céu um dia. Amém. É uma bênção. J. Churchill. Quantos anos bebê igreja? 5, 6. Tipo 5 anos? Sim, 5 anos. Sim, D. 5 anos. 5 anos. 6 anos com meus filhos, não é? YD. Misha, qual era o pastor deles? Sim. Sim. Então você toca instrumentos? Sim, D. Ele nos ensinou tudo. Piano, bateria, teclado, guitarra. Eu toco tudo. Toque tudo. Você canta? Sim. Sim. Dançando também. Dance para nós. Você canta. Dance um pouco para nós. Você vê. Ser. Venha para minha casa de festa. Filho e Jo, minha irmã. Uau. É emocionante. Então, poderoso. Podivou. Você está animado por estar no campo missionário? Estou muito animado. Bill, a culpa é sua. Sim. Olá. Olá. Sim, estou muito animado. Sim, e minha esposa também está muito animada por estar lá. Nós vamos à praia. Você vai à praia? Sim, muitas vezes. Temos praias em ilhas. Temos que pegar um barco para ir até lá. Uau! Nós vamos lá com um bebê. Nós assistimos filmes na praia. Pegamos. Eu não sabia. Assistir filmes na praia. Sim. E quando vou fazer evangelismo, há algumas áreas onde já andei tantas vezes que eles nem me conhecem pelo nome. Eles me chamam de palavra, que significa palavra. Eles chamam você de palavra. Palavras. Uau! A palavra. A palavra. Mas esse foi o nome que foi dado a Jesus. Então, no princípio era a palavra está chegando. Para. Uau! Excitante. Muito obrigado, papai, por nos enviar. E temos voluntários lá. Temos voluntários, pai. Não. E você está bem. E estamos felizes. Sim. Uau. Palavra. Palavra. Que fantástico. Bênção. Uau! Voluntário. Eu vejo. Uau! Clube para Jesus. Pessoal, esta é uma grande bênção. Amém. Amém. Obrigado.
Aplausos para Dani, do Panamá, na América do Sul. Uau! Palavras. Palavras. Borroso. Palavra. Você consegue imaginar alguns de vocês tendo um apelido que nem queremos dizer porque o que significa não é um bom apelido? Quantos já tiveram um apelido ruim? Levante a mão. Em breve você terá um bom nome como palavra. Amém. Pegue sua graça. Obrigado. Oferecendo a todos. Estamos fechando. Estamos fechando. Amém. Estou encerrando meu segmento Levante e diga palavras. Obrigado. Obrigado pela sua bênção, Pai. Nós te agradecemos. Nós te louvamos por esta igreja e pelas grandes 1000 igrejas. Obrigado. Que em breve não haja sequer um país no continente sul-americano que não tenha igrejas, missionários, catedrais e jovens homens e mulheres morando lá e construindo sua igreja para espalhar o evangelho até o último canto do mundo. Agradecemos por essa bênção em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. As cinzas recebem a oferta de ação de graças e agora temos o... São as estrelas dançantes? Que estrelas dançantes? É a vovó. Madame 20 aqui também. Ok, ela está aqui. Então, qual você quer primeiro? Madame X. Estrelas dançantes ou estrelas de cinema? Estrelas de cinema, certo? Estrelas de cinema. É antes de escurecer. Estamos dando as boas-vindas às estrelas de cinema. Lindo. Construir. A construção com a placa de construção. Ele veio para a festa junto. Por favor, estamos esperando a oferta chegar. Mais depressa, por favor. Quantos querem dizer obrigado? Quando você diz obrigado antes de receber, quando eu estendo a mão para te dar algo, você agradece antes de receber. Derek Prince ensinou, agradeça antes. É quando você está estendendo a mão para receber, antes de segurar. Você diz e é verdade. Ah, muito obrigado, antes de pegá-lo avidamente e colocá-lo no bolso. Você não pega e coloca. Obrigado. Você pergunta. Você está se esforçando para dizer que disse isso. Obrigado. Deve estar fluindo. Sim, isto é a etiqueta, a coisa certa. Tudo bem, Pai. Obrigado por esta oferta. Todos aqueles que estão dizendo graças pela televisão, pelo rádio, por qualquer método, obrigado por esta grande bênção. Em nome de Jesus. Amém. Todas as cinzas caíram muito rápido. Tudo pronto. Regra. Vamos dar as boas-vindas às estrelas de cinema no palco muito rapidamente. Hoje fecharemos muito cedo. Na semana passada vimos os dois amigos do Sr. Lamp.